Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana nosso assunto principal é PIB. Nosso time de economia revisou a projeção para o Produto Interno Bruto de 2022. É que dados recentes da atividade econômica nos dão pistas agora de que o Brasil vai crescer mais do que o esperado este ano, mas nem tudo são flores. Aliás, quando a gente olha os números por dentro, como dizem nossos economistas, e principalmente quando a gente analisa o cenário adiante, a gente vê tudo menos flores. No episódio de hoje, a gente faz esse raio-x do PIB brasileiro para você e analisa mais 3 assuntos: o impacto bilionário da PEC nas contas públicas, a inflação mais alta em 41 anos nos Estados Unidos e o resultado do PIB da China, que decepcionou no segundo trimestre. Hoje é 18 de julho de 2022 e eu lembro aqui que o nosso podcast é semanal e que você pode deixar estrelinhas pra gente no Spotify ou no tocador onde você nos ouve agora. Se você tá ouvindo a gente no YouTube, deixa seu like e deixa seu comentário. Que tal? Vamos nessa? Como definir a expectativa de crescimento do Brasil? Bom, fazendo os cálculos, a gente vê que não vai ser nem um crescimento expressivo, nem um PIB fraco, um PIBinho. Ao que tudo indica, a atividade econômica do Brasil vai apresentar um crescimento este ano um pouco maior do que muita gente tinha em conta. Os dados mais recentes da indústria, do comércio e dos serviços indicam que o desempenho da economia foi satisfatório no primeiro semestre, ao contrário das expectativas do mercado. É por isso que no lugar de uma expansão de 1,5%, agora a gente acredita que o PIB brasileiro vai fechar 2022 com um avanço de 2%. Mas o que explica esse desempenho um pouco melhor da economia nos últimos meses? São 3 fatores. Primeiro, a recuperação do setor de serviços. Esse segmento, como a gente já comentou aqui outras vezes, foi castigado durante a pandemia, quando os estabelecimentos precisaram fechar as portas, né? Mas ele vem se recuperando bem e, aliás, foi quem mais puxou o PIB para cima. O segmento expandiu quase 1% no trimestre móvel encerrado em maio e ainda tem espaço para ele crescer mais. A categoria de serviços prestados às famílias, que é um segmento da pesquisa de serviços que tem um peso importante no PIB, ela cresceu 39% nos últimos 12 meses e ainda está 7% abaixo do patamar pré-pandemia. Um segundo fator que ajuda a explicar o bom desempenho do PIB é o avanço do comércio. O comércio varejista cresceu 0,2% em 3 meses até maio. O setor acabou sendo favorecido pela alta nos serviços. Com a reabertura de estabelecimentos como hotéis, restaurantes e salões de beleza, parte da população recuperou o trabalho que tinha perdido ou conseguiu nova ocupação, e isso estimulou o consumo. Um terceiro fator importante no cálculo do PIB é a produção industrial, que teve alta de 0,4% no mesmo período e também deve contribuir de forma positiva para o PIB do segundo trimestre. Além disso, sondagens e índices de confiança apurados com indústrias, comerciantes e consumidores também apoiam a visão de que a atividade econômica continuou avançando em junho. Mas no segundo semestre, a história vai ser diferente, viu? A expectativa é de declínio da atividade econômica. Por quê? Eu explico. O setor de serviços já recuperou quase a totalidade de seu fôlego e tende a não apresentar avanço significativo nos próximos meses. Outro ponto é que a Selic alta deixa o financiamento mais caro e dificulta tanto para o empresário na hora de investir na capacidade de produção do negócio, quanto para o consumidor. Além disso, a economia global está esfriando e não tem como, isso afeta o Brasil. Vale dizer que tudo isso também entra na conta do ano que vem. A propósito, a gente revisou nossa projeção de crescimento para o Brasil em 2023, de 0,5% para 0%. Agora eu convido a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank, para explicar melhor o impacto que os juros altos pode provocar na nossa economia e o que o mundo em desaceleração tem a ver com a gente. Pois é, Nayara, a gente já vinha falando em episódios anteriores sobre essa projeção de desaceleração do crescimento para o segundo semestre. Mas para ficar claro o porquê dessa expectativa de perda de ritmo, acho que vale a pena explicar como que a gente chega a essas projeções. Para calcular quanto que o país vai crescer, a gente usa modelos de médio e longo prazo, que consideram, entre outras coisas, a trajetória da taxa básica de juros da economia e o crescimento global. Vamos analisar aqui primeiro o quadro atual da Selic. A taxa, como você sabe, subiu bastante nos últimos 2 anos e agora está em patamar elevado, em 13,25 ao ano. E a gente espera que o Banco Central ainda faça 2 ajustes até o final do ano, levando a Selic para 14,25. Na ponta do lápis, isso importa muito,
porque existe uma correlação histórica entre o nível de taxa de juros e a atividade econômica. Quanto maiores os juros, maiores são as chances do PIB enfraquecer. Os juros elevados comprometem a concessão de crédito. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Isso inibe o consumo e os investimentos, e acaba contribuindo para a desaceleração da atividade econômica. É por isso que a gente olha para os próximos 6 meses e vê um PIB perdendo força no Brasil. O cenário hoje fica ainda menos favorável quando a gente olha para o segundo ponto que eu mencionei antes, o crescimento da economia global. O fato do mundo crescer menos ou mais afeta a atividade econômica. Quando o momento é de expansão no PIB mundial, a demanda pelos produtos que a gente exporta naturalmente cresce. E o contrário também é verdadeiro. E o que a gente está vendo é uma desaceleração à frente. Os bancos centrais ao redor do mundo estão em fase de retirada de estímulos monetários. Muitos países que mantiveram taxas de juros baixas por muito tempo e concederam auxílios para as pessoas e empresas sobreviverem à pandemia, agora estão se vendo na obrigação de dar marcha ré, subir os juros e recuar com os auxílios. Isso impõe desafios à atividade econômica global, principalmente quando essa é a situação da maior economia do mundo, os Estados Unidos, e principalmente quando a conjuntura é de turbulência. A Europa, como a Cláudia Rodrigues mencionou no último episódio, sofre um choque na oferta de energia, e a China pode voltar a ter problemas com um novo surto de Covid-19. São sinais externos negativos que podem provocar impactos indesejados em diferentes economias. Mas no caso do Brasil, como você mesma falou, os indicadores da atividade econômica vieram fortes nos 5 primeiros meses do ano. Falando agora de contas públicas, você deve ter visto que o Congresso aprovou medidas que elevam os gastos do governo com benefícios para este ano, né? A PEC 15 de 2022, o nome oficial da proposta, ela prevê aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás e prevê também verba para o Programa Alimenta Brasil, criação de auxílio para caminhoneiros e taxistas, gratuidade no transporte público para idosos e subsídio ao etanol. São benefícios que vão valer até o fim do ano. A fatura que o governo vai pagar está estimada em 41,5 bilhões de reais. Essa despesa toda vai ficar fora do teto de gastos e vai contribuir para elevar a incerteza em relação ao arcabouço fiscal do país. Preocupa o mercado a ausência de contrapartida fiscal, como corte de gastos ou mesmo a elevação de impostos em outras áreas. Vale lembrar que, como a gente já disse aqui mais de uma vez, a correlação é clara. Quando aumenta o risco fiscal, isso afasta capital estrangeiro e puxa o dólar para cima. E qual a consequência de um dólar mais alto? Mais inflação. Esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje. Espera só um pouquinho que eu já volto com a análise do cenário internacional. Partindo agora para os Estados Unidos, a inflação não está dando trégua mesmo para os americanos. O índice de preços ao consumidor, o CPI, acelerou ainda mais e fechou os 12 meses até junho em alta de 9,1%, a maior em quase 41 anos. O mercado não estava preparado para isso. Os analistas esperavam uma alta de 8,8%. Foi um susto. Depois da divulgação do dado, o mercado chegou até a cogitar um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros americana, mas dados da Universidade de Michigan, divulgados na última sexta-feira, apontaram para uma expectativa de inflação menor no longo prazo, 5 a 10 anos. Isso, mais algumas falas de dirigentes do Banco Central americano, reforçaram a expectativa de um aumento de 0,75 ponto para a próxima reunião. Na nossa visão, a inflação nos Estados Unidos deve demorar a ceder em razão do forte aquecimento da economia americana e em razão do aumento generalizado dos preços. A gente acredita que o Fed vai precisar subir a taxa de juros por mais tempo ou vai precisar fazer aumentos maiores do que tem indicado para trazer a inflação para a meta. Agora, do outro lado do mundo, o PIB da China desapontou no segundo trimestre e cresceu apenas 0,4% em relação ao mesmo período de 2021. A expectativa era de uma alta de 1%. O principal motivo do avanço fraco foi a queda no setor de serviços e o desempenho baixo da indústria chinesa. Ambos os setores sofreram com as restrições adotadas durante o surto mais recente de Covid, mas é importante ressaltar que os dados de junho já mostram uma retomada da economia chinesa. No mês passado, houve uma queda significativa no número de casos e a China pôs fim às restrições mais duras. Lembrando que a China adota uma política de Covid zero, que restringe ao máximo a mobilidade quando os casos aumentam. A cidade de Xangai, por exemplo, o centro financeiro do país, ficou em lockdown por 2 meses, em abril e maio. Então, os números de junho trazem aí um certo alívio. Agora
agora é hora da nossa agenda. Eu compartilho com você os principais indicadores que nosso time vai acompanhar nesta semana. Na quinta-feira, 21 de julho, o Banco Central Europeu define a taxa de juros da zona do euro. A autoridade monetária deve aumentar a taxa de juros em 25 pontos base e deve reafirmar a necessidade de aumentos adicionais. Apesar da inflação elevada, o BCE deve priorizar uma normalização gradual da política monetária. Na sexta-feira, sai o índice de gerentes de compras dos Estados Unidos e da Europa, o PMI. A gente espera que os dados mostrem desaceleração, isso em função principalmente da retirada de estímulos que os bancos centrais estão fazendo a fim de controlar a inflação. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Malena Oliveira e mais desta que vos fala. A edição de som é da Thaís Andréia. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de avaliar nosso programa. Se você está ouvindo no YouTube e gostou do conteúdo, deixe um like, um comentário e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!